prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Que assim seja. Onde houver ofensa,
É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazem que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindos à casa do Mestre Jesus, nesse encontro, para a gente falar um pouquinho mais à luz do Evangelho. Noite que a gente vai conversar um pouquinho sobre a descoberta da sua verdade, na luz do Espiritismo. Nossos ouvintes pela Rádio Filhos da Luz também sejam bem-vindos. Lembrando que a palestra sempre é reprisada amanhã, à 13h. Quem chega a casa pela primeira vez, lembramos sempre que as imagens são para reverenciar, são apenas para lembrar que aqui todos os filhos de Deus são bem-vindos. Todas as crenças e religiões fazem parte do amor que o Criador tem por seus filhos e fazem parte dos ensinamentos do Mestre Jesus, que não tinha religião, não tinha crença, o que ele tinha era amor para distribuir a todos aqueles que caminharam com ele. Quem? Vamos lá de novo. Quem gostaria de abrir o Evangelho? E agora, Bia, contigo. Eu não vi. Eu não vi. Acho que foi aqui, né? Sei. Jesus. Vamos ter que ter um Evangelho para cada um agora. Então vou fechar os olhos aqui. Você olha. Quem gostaria de abrir o Evangelho? Eu não falo nada, né? Eu não vi nada. Vamos ver qual foi a passagem aberta. Dá um pouquinho mais de volume nessa caixa. Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu vou pedir para a Fabi fazer a leitura, na sequência a Bia faz a explicação e eu já chego aqui com o tema da nossa palestra dessa noite. Fabi, boa noite. Boa noite a todos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la, para lhe analisar as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio a lançar sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai para o espaço se aperfeiçoando ou ficando estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas a alguns deles, mais avançados que os outros, é permitido entrever um canto da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões. E é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão.
Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que lhe testaram sobre a terra. Mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda, com o de se abdicarem de si mesmo, sobretudo, a de amarem aqueles que talvez destruíram sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam agitados por esses sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que lhe testou, e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe, às vezes sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo o triunfo, a boa ou a má resolução será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreender, é preciso voltar aos olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem no espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe dardes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que cada pai e cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho que confiaste à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ele, na qual os cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais essa noite de estudos. Também bem-vindos o pessoal que está conectado através da Rádio Filhos da Luz. Vamos primeiramente, antes do irmão Márcio falar do tema da noite, comentar essa passagem do Evangelho, né, que a nossa irmã abriu hoje no capítulo 14, que nos orienta a honrar o nosso pai e a nossa mãe, né? Então, ela abriu lá no item 9, que é um item muito extenso, ainda tem mais 2, 3 páginas quase, mas a parte que foi lida já dá para a gente entender a mensagem, né? Onde fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, dentro do que a doutrina espírita nos ensina, né? Nós estudamos, nós sabemos que nós somos todos espíritos imortais, imperfeitos, endividados perante a lei divina, né? Por falta de conhecimento, de entendimento. E muitos dos que estão hoje no nosso convívio familiar já foram nossos inimigos em outras existências, né? Talvez inimigo seja uma palavra um pouco pesada, né? Vamos dizer, pessoas com quem nós tivemos desavenças, problemas, né? A quem nós prejudicamos ou fomos prejudicados por essas pessoas. E muitas vezes esses espíritos acabam se reencontrando dentro do berço, né? No lar familiar. Porque Jesus nos ensinou que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, nada melhor que o lar para ser o local ideal para o reajuste desses espíritos. Então, todas as vezes que nós tivermos uma dificuldade, né, em relação a pais, filhos, né? Muitos sofrem ingratidão dos filhos e não se entende por que nessa existência. Porque às vezes aquele pai, aquela mãe dá tudo, se deixa de lado, né? Para estar
dando o melhor para aquele filho e muitas vezes ainda sofre com a ingratidão, né? Com a falta muitas vezes até de respeito, de cuidado. Então nós temos que direcionar o nosso olhar para esse ensinamento da doutrina espírita, de que talvez nós estejamos ali com espíritos com quem nós temos que acertar contas, né? Coisas que nós erramos ou aquele espírito errou lá no passado e Deus nos dá uma maravilhosa oportunidade de reajustar agora. O Evangelho também nessa parte ele fala sobre que quando os pais e as mães retornarem, né, à nossa casa verdadeira, ao mundo espiritual, lhes será perguntado: o que fizestes dos filhos que lhes foram confiados? Então, muitas pessoas acham que estão aqui na Terra, mas eu não tenho nada de importante para fazer. Ser pai e ser mãe é algo muito importante, é uma grande missão. É a missão de encaminhar aquele espírito para o caminho do bem, do amor, da evolução moral desse ser. Então, quando surgirem os problemas, aí é que nós precisamos nos aproximar, né? Dar amor, tratar bem, orientar, não alimentar mais desejos que tínhamos lá no passado, né? De vingança, né? De desejar o mal, de afastar. Não, pelo contrário, é o momento de curar. E lembrando sempre que esses laços de família, eles são sagrados, né? Então, tudo foi escolhido para cada um de nós aqui, aonde nós precisaríamos estar e com as pessoas que nós precisaríamos estar nessa existência, para que cada um de nós pudéssemos progredir como espíritos que somos, né? Espíritos em evolução, aprendizes ainda da vida, né? Então que nós possamos refletir, né? Quem tiver o Evangelho em casa e quiser ler ele completo, é muito bom se aprofundar, né, nessas orientações, porque é algo que nós precisamos vivenciar diariamente, né? Quando surgirem aí as dificuldades, as desavenças, que a gente lembre do ensinamento de Jesus, que é o amor, né? Que o amor cura todos os males e todas as feridas das almas. Agora vou chamar o irmão Márcio aqui para iniciar o tema dele, onde ele vai falar sobre a descoberta da sua verdade, né? Então, fique à vontade. E no final, todos podem participar, né? Fazer perguntas, comentários sobre o que ele vai explanar durante essa noite. Só não abusem nas perguntas, por favor. Bom, gente, o Evangelho foi aberto e é como a gente sempre fala, para a espiritualidade não existe acaso, né? Em primeiro lugar, que Jesus nos conduza nessa conversa. E honrar pai e mãe, sim, óbvio, está no Evangelho, né? Aí nós já podemos dizer que nós já começamos a viver uma verdade que não é nossa para honrar nosso pai e nossa mãe. Mas como assim? Eu vou fazer explicar. Quantas vezes a nossa mãe ou nosso pai disse para a gente não fazer isso ou aquilo, e mesmo que a gente sabia que era um pensamento equivocado, a gente ia lá e fazia, da forma que eles queriam. Ou seja, nós íamos pela verdade deles, para honrar pai e mãe. Quantas vezes crescemos com dúvidas, mas que nunca esclarecemos, porque estávamos indo a favor da verdade do pai e da mãe. É ou não é? Por quantos anos isso? Bom, eu quero trazer esse tema ao máximo possível da luz do Espiritismo, mas eu também quero andar lado a lado com a nossa vida atual, com essa encarnação, que é muito importante. Na visão espírita, a descoberta da sua verdade, ele é um processo de evolução, ele é um processo de evolução espiritual e moral, que se fortalece com o autoconhecimento. Por muitos anos da nossa vida, nós caminhamos
tendo como verdade o que o outro colocava para nós. Deixávamos de fazer algo por nós, acreditando que a nossa verdade não valia. A verdade do outro era fundamental para o nosso desempenho como ser humano aqui na Terra, como ser espiritual, como filho de Deus, como respeito a pai e mãe e tantos outros motivos. Porém, Jesus, está lá em João capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus disse aos judeus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade nos libertará? Alguém tem ideia? Então eu vou explicar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou em outra passagem do Evangelho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Jesus revelou aí uma verdade divina, que é baseado nas leis divinas, nas leis de Deus, no que Ele preparou para nós, no que Ele quer de nós aqui na terra. Se crermos nesta verdade, é que nós seremos libertos das chagas, das mazelas, das crenças, dos dogmas, porque baseado nas leis divinas, nós conseguimos olhar para dentro de nós. A verdade de Deus é absoluta, única, eterna e imutável. A característica essencial de qualquer revelação é ser a verdade. E toda revelação desmentida pelos fatos deixa de o ser, caso seja atribuída a Deus. E visto que não podemos conceber Deus mentindo, nem se enganando, ela não pode emanar dele. Logo, deve ser considerada produto de concepção humana. Quem deixou isso bem claro foi Allan Kardec na codificação trazida pelos Espíritos lá no livro A Gênese. Está lá no capítulo 1, item 3. A proposta do tema Descoberta da Sua Verdade é esclarecer que nós aqui na Terra, no momento atual que nós estamos vivendo, onde estamos passando por um período de regeneração, de transição planetária, não podemos mais nos ater ao que o outro quer de nós, ao que o outro quer que a gente faça, ao que o outro diga o que é certo para nós. A partir do momento que nós nos deixamos levar pela matéria, e é como a Bia leu e está na passagem, a Bia comentou, que os pais muitas vezes querem dar tudo para os filhos. E para dar tudo para os filhos, o que os pais têm que fazer? Trabalhar. Muito. Aquela visão, aquela verdade, entre aspas, eu quero dar tudo para o meu filho o que eu não tive. Eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. É uma verdade sua. Mas é uma verdade que vai estar levando você para o caminho do materialismo. Colocar na materialidade. Por quê? Para você dar tudo para o seu filho, você vai ter que deixar o seu desenvolvimento espiritual de lado. Quando eu falo desenvolvimento espiritual, eu não falo de espiritismo, eu falo da igreja, eu falo do templo, eu falo do Alcorão, de qualquer um. Religiosidade é uma coisa, religião é outra. Quando você se entrega à materialidade e deixa a religiosidade de lado, você automaticamente está deixando de desempenhar aquilo que Deus colocou para você como lei estabelecida por Ele. A evolução moral do espírito. Nós estamos aqui na Terra para evoluir moral e espiritualmente. Nós não encarnamos na Terra para trabalhar, ganhar dinheiro, dar o melhor para os filhos, ter uma casa, um carro bom e viver na alegria o tempo todo, porque a alegria, a felicidade não existe aqui na Terra. Nós temos momentos felizes, que são proporcionados por certas ocasiões que nós nos deixamos entregar. Então essa já é uma primeira verdade que não é sua. É uma crença que vem de tempos atrás, lá do tataravô,
tataravó, e olhe lá ainda, de que você tem que dar tudo para o seu filho, e para isso você tem que abandonar o seu eu interior, o seu desenvolvimento próprio, viver para o seu filho. A doutrina espírita, eu sempre falo aqui na casa, a doutrina espírita, ela não é a dona da verdade absoluta. A verdade absoluta é Deus, imutável, isso ninguém discute. Ele está ali, é nosso Pai, nosso Criador, nós somos co-criadores, somos criaturas. A igreja, o catolicismo, o evangélico, seja quem for, não é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Você é dono da sua verdade, eu sou dono da minha verdade, a Bia dela, e assim um por um. Porque a verdade absoluta, a verdadeira identidade do ser, aquela verdade que você vai dizer, não, nisso aqui eu acredito, é aquela que preenche o teu coração. Essa é a verdade absoluta. Princípio com Deus, que é imutável, né? Essa verdade ninguém muda. Você tendo como Deus como base, aí você vai conseguir chegar às outras verdades que você precisa para viver. Quem aqui nunca, antes de tomar uma decisão, foi pedir opinião para a mãe e para o pai? Ninguém, né? Quem aqui nesse tempo todo de vida, 10, 20, 30, 50, 70 anos de vida, não chegou algum dia que tomou uma decisão baseado no que o irmão, o cunhado, o vizinho, o parente falou, o amigo, e depois se arrependeu? Eu devia ter feito diferente. Eu devia ter ouvido a minha intuição. Não é isso que a gente fala? E quem deixou de ouvir a intuição e depois lamentou muito? É nisso que nós devemos pensar. O que eu estou fazendo comigo? Eu sou um ser livre, tenho livre-arbítrio, posso pensar, posso agir. As consequências serão minhas. As consequências serão minhas, dos meus atos. Só que a partir do momento que eu caminho baseado naquela verdade que me convence, que está dentro de mim, que eu descobri com o meu autoconhecimento, ninguém vai poder me julgar. Porque eu agi pela minha verdade. Eu não agi pela verdade que o outro gostaria que eu tivesse feito. Eu tenho na minha mente, na minha consciência, no meu peito, a certeza de que eu fiz o que eu propunha ser melhor para mim ou para alguém perto de mim. E fim de papo, era a minha verdade. Só que para chegar a esse ponto, existe um caminho a ser seguido que não é da noite para o dia. Não é 6 meses estudando isso ou aquilo. Tem filosofia, tem ciência, tem um monte de coisa que trata desse assunto. São anos. Anos de busca de autoconhecimento. Anos de busca e principalmente ouvir o seu eu interior. Ah, mas eu estou sobrecarregado no meu trabalho, eu não dou mais conta, a minha casa está difícil, a minha família é difícil. Mas peraí. Está difícil porque você está dando atenção para aquilo. Você está acreditando na verdade deles. Se a sua verdade for, o problema deles é deles, o meu é meu, você não vai perceber nem que está difícil. Porque quando você se enganja em acreditar na verdade do outro, do que ele fala para você, e isso domina a tua mente, faz com que o teu psique entre em parafuso, aí tudo vai estar difícil. Aí você não vai ter tempo para casa, não vai ter tempo para a família, para o marido, para o gato, para o cachorro, nunca. Não vai conseguir fazer nada. Porque você vai estar atrelado o que é verdade para o outro. O dia tem 24 horas.
Você se condena a querer viver 36. Que hora você vai dormir? Que hora você vai descansar? E por que você chega a esse ponto? Porque você não estabeleceu, você não se conhece, você não impôs uma verdade para você. A minha verdade é, trabalho 8 horas na empresa, vou trabalhar mais 4 em casa e depois vou descansar. Um exemplo que eu estou dando, né, gente? Eu sei que a correria do dia a dia não é assim. Mas você tem que ter a sua verdade. Você tem que ter o seu caminho. Porque senão daqui a pouco você está abraçando o mundo, quer fazer tudo, quer agradar todo mundo, porque a verdade do outro lhe convence ainda que se você agradar a ele, na verdade dele você é uma pessoa excepcional, na verdade dele você é uma mulher infalível, na verdade dele você é o paizão, mas por dentro você está destruído. Você está destruído. Porque você não tem tempo para a tua evolução, você não tem tempo para o teu descanso, você não tem tempo para estudar, você não tem tempo para fazer um carinho no filho, você não tem tempo para olhar para o horizonte e ver o sol brilhar, por exemplo, de manhã. Você não pode, porque você já levanta da cama correndo. Porque a tua verdade é aquela correria, você implantou isso dentro de você, você viu isso lá atrás, tua mãe, teu pai, tua avó fazendo, e você acha que essa é a verdade absoluta, que você não pode ser diferente. Então, quando você estabelecer, quando você se conhecer, quando você chegar no ponto de que não, eu preciso disso e disso, eu vou fazer isso aqui, isso é o que me convence, você vai perceber que a tua vida mudou. Vou dar um exemplo para vocês. Há mais de 15, 16 anos atrás, vamos botar 20 para ser redondo, eu trabalhava 18 horas por dia. 18 horas por dia eu trabalhava. Eu começava às 4 horas da manhã, eu parava à meia-noite. Todos os dias. Para quê? Para viver a materialidade. Para dar o melhor para os meus filhos. Que maravilha, tinham de tudo. E aí? E hoje? Qual foi o resultado disso tudo? Vários. Ao momento que eu encontrei, que eu me reencontrei, e que eu encontrei o que diz aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que aí eu entendi que o meu espírito não precisava daquilo. Quem precisava daquilo era o ser encarnado. Que acreditava numa verdade absoluta de alguém de que eu não podia falhar como pai. Mas espera aí. Falhar como pai, dando de tudo. Mas eu tinha tempo para dar amor? Eu tinha tempo para receber o amor de Deus que Ele me envia todos os dias e eu ignorava? Não. Então não importa a crença, não importa a filosofia, não importa o que vai estudar isso para entrar na sua cabeça. O que importa é que você vai ter momentos para decidir o que é verdade para você. Kardec destacou uma orientação especial no livro Segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Eu não tinha tempo para me amar e eu não tinha tempo para me instruir. A minha verdade era o outro. A minha verdade era o outro. Isso que eu já venho caminho da espiritualidade desde cedo.
A partir do momento que eu decidi que a minha verdade seria diferente, ou seja, eu não preciso disso, eu preciso alimentar o meu espírito, eu preciso conhecimento, eu preciso evoluir moralmente, espiritualmente, voltar à minha origem. E voltar à minha origem não é voltar lá na igreja assistir missa, e sim estar dentro do caminho espiritual, porque isso já vem de outras vidas. Eu comecei a me refazer. E aí, o que me falavam, o que supunham que seria melhor para mim, não fez mais efeito. Não fez mais efeito. Eu ouvia com todo respeito sempre. Mas quem determinava qual seria a verdade que iria me convencer, me satisfazer e fazer com que eu lutasse ou apenas vivesse, era a minha. André Luiz, lá no Nosso Lar, ele diz assim: a vida é uma bênção em todos os sentidos. Cada existência é oportunidade de aprendizado e renovação. Só que essa renovação só vai acontecer da forma que a gente vê a vida. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim: eu não posso ir contra a minha mãe, eu não posso ir contra o meu pai, eu não posso desapontá-los, porque se eles descobrem que eu estou indo na casa espírita, Nossa Senhora, vai cair o céu, porque meu pai é da igreja, minha mãe é da igreja. Você está vivendo a verdade de quem? Do seu pai e da sua mãe. Porque adianta você ir lá, num lugar, independente, tá, gente? Pode ser centro espírita, eu já falei, né? Igreja, templo, seja o lugar que for. Se aquela verdade que está sendo colocada lá não cabe a você, você não entende, você não cresce com aquilo. Você está indo para agradar, para não desrespeitar alguém, para não causar uma frustração na família. Só que nós não podemos esquecer que nós somos espíritos livres, nós viemos sozinhos e nós vamos sozinhos. A nossa caminhada aqui na Terra é sozinha. O espírito só depende do nosso cérebro para pensar, não depende do outro. E quando você coloca e determina que o teu não, esse é um termo errado também, o teu não existe. Que você em espírito precisa das verdades que os espíritos trouxeram, é aquilo que você vai viver. Se você determinar que você precisa do que o Alcorão te traz, é aquilo que você vai viver. E daí por diante, você não precisa estar dentro de uma casa, de um templo, para ter Deus dentro de você, que é a verdade única e absoluta, é imutável. Emmanuel, lá no capítulo 119, do livro Vinha de Luz, ele nos fala assim: se quisermos a fortaleza, não devemos nos esquivar à tempestade. Ou seja, se nós queremos ser espíritos livres, nós não podemos fugir da luta, da batalha, de encarar o processo que a vida nos apresenta. Ele diz ainda: muita gente pretende rebuster-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero, ou seja, quer evoluir sem fazer nada. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes de maneira geral pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dias, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Depressão, ansiedade, suicídio. Falência de si mesmo. Porque não criaram dentro de si uma verdade que lhes convenceram durante uma vida inteira.
Entretanto, não, isso aqui já li. Esqueceram-se de que, embora a tribulação seja a tormenta da alma, ninguém deveria ouvir dar-lhe os benefícios, ou seja, a libertação da nossa alma dos apegos às coisas materiais e aos demandos da inteligência viciosa, vício de acreditar no que o outro acredita, e afogar o seu espírito em pensamentos tortuosos, definições tortuosas do que realmente a vida é e o que você veio para fazer aqui. Emmanuel ainda diz: quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age pouco. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. E Emmanuel ainda diz assim: muitos aceitam a verdade, estendam-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Bem para quem? Para meu pai, para minha mãe, meu filho? Para mim? Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Emmanuel já disse isso há quanto tempo? Observa, desse modo, a tua posição diante da luz. Como nós estamos diante da luz? Será que nós estamos vivendo essa luz divina que Deus nos envia todos os dias? Porque nós somos centelhas divinas, né? Nós somos partes de Deus, parte de Deus. Será que nós estamos vivendo essa luz ou estamos nos perdendo na escuridão das trevas? Com vícios, com dogmas, com crenças que não agregam em nada na nossa vida. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. De novo apareceu aqui. Esse texto, eu tirei há pouco. Um a irmã Bia tinha me passado e os outros dois eu tirei há pouco. Que eu estava aqui pensando como que eu iria conseguir expor a verdade absoluta. Só que não tem como eu expor a verdade absoluta, sabe por quê? Ela compete a cada um de nós. Cada um tem a sua verdade absoluta. A minha verdade absoluta é: sem Deus em primeiro lugar, Mestre Jesus, os ensinamentos, e sem o trabalho na caridade, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Fora da caridade não há salvação, já está lá no Evangelho, né? E aqui só para a gente já logo encerrar, inclusive falando de fora da caridade não há salvação, lá no capítulo 15 do Evangelho, lá no item 9, diz assim: fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação, e também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Então todos vão querer demonstrar uma verdade para vocês, para nós. Todos. Mas cabe a nós se nós vamos estabelecer essa palavra como verdade ou não. Nós temos o livre-arbítrio. O materialista acha que Deus não existe, morreu, acabou tudo, e é isso que convence a ele. Essa é a verdade dele e está tudo certo. É o livre-arbítrio, ele tem esse direito. Ele só vai descobrir a verdade quando partir para o lado de lá. Alguém vai conseguir mudar ele? Não vai. Não vai.
Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe as leis de Deus, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Aqui já se expõe o que eu falei anteriormente, que o Espiritismo não é dono da verdade. Emmanuel e a prática da verdade, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, a verdade não exige de ti o heroísmo repentino, mas sim o esforço diário. Todo dia buscando se conhecer, todo dia colocando em xeque o que você quer para você. Eu quero viver o que o outro está vivendo? O que ele diz que para ele é bom, é maravilhoso, eu vou seguir esse mesmo caminho? Ou eu quero viver algo diferente, ser diferente, não ter diferente, e sim ser diferente. E lutar pelos meus ideais. Eu frequento um lugar, por exemplo, 5, 10, 15 anos. Vai chegar um momento, algo vai acontecer, que aquele lugar não vai mais ser a verdade absoluta para você. Que você vai mudar de ideia. Você vai começar a ver com outros olhos. Ah, mas então está se revoltando. Não. É que a tua verdade está nascendo. E a verdade do outro deixou de fazer sentido. Isso pode ser em família, pode ser em trabalho espiritual, pode ser no profissional, não importa. A partir do momento que a verdade do outro deixa de fazer sentido na tua vida, você começa a se afastar. Aí começam os comentários: olha lá, tá snob, tá subindo na vida, tá ficando não sei o quê. Não é assim? Quando você começa a entender que, opa, isso aí não é para mim, começa a sair de lado, se esquivar, começam os comentários. Aí você começa a perceber que durante anos você esteve embutido naquela verdade, que você também era assim. Para a gente encerrar, Bezerra de Menezes, quando fala da caridade, ele quer mostrar de que não há necessidade de você praticar o bem pelo outro só para agradar. A caridade é a bússola que orienta os passos do homem de bem. Nós não podemos continuar vivendo de erros, de pensamentos obscuros, de sentimentos atrasados, de filosofias que nós não conseguimos mais entender. Nesse processo de regeneração que a Terra está passando, nós temos que usar o nosso livre-arbítrio para escolher qual vai ser a nossa verdade. Eu quero fazer o bem, eu quero trabalhar na caridade, eu quero ser alguém melhor para reencarnar na Terra de novo, com a Terra já regenerada, ou eu quero ser alguém que vou para o mundo primitivo depois porque eu acreditei numa verdade distorcida durante toda uma vida. Cada um age conforme a sua consciência mandar. Mas o principal que eu gostaria de destacar é: a verdade do outro não é a sua verdade. Não vivam em ilusão. Não se permitam que a mídia, por exemplo, crie uma verdade com tudo que está acontecendo no mundo e você acredite. Faça
Tem até uma história que fala do crivo da peneira. Passe pela peneira. Analise o que realmente é, o que não é. E aí sim crie uma verdade sua e absoluta. Nunca esquecendo que verdade absoluta é Deus. Essa é a única. O restante, o que você criar para o seu desenvolvimento moral e espiritual, e também, enquanto estiver aqui na Terra como ser encarnado, é de responsabilidade sua, e essa verdade tem que preencher você por inteiro, não pela metade. Certo, gente? Alguém quer falar alguma coisa, comentar, fazer pergunta? Fique à vontade. Aqui, Manu, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta, tem a ver com o tema do Evangelho também, e agora tu também falou na questão de família, né? Uhum. Honrar pai e mãe, então tem a questão da verdade da família, e é uma questão que eu me questiono, né? Eu que saí do âmbito da minha família, do meu estado e tal, e tinha muitas dificuldades, né? Por minha verdade ser muito diferente da deles. E aí eu me pego pensando também aquela questão. Ali estão também as dificuldades que eu sei que eu tenho que passar, né? Como a Bia comentou, né? Uhum. Não é à toa que eu estou naquela família, né? Exatamente. Então, tá ali para acertos, né? Exato. Então, o que eu fico pensando como é que eu vou te dizer? Eu me questiono se eu fiz o melhor. Se eu tinha que viver, ficar mais tempo, ter feito alguma coisa diferente, né? Que no meu entendimento não. O primeiro pensamento eu fiz tudo que podia, mas tipo tem coisas que eu não consegui, né? Por exemplo, tem uma diferença com um irmão que eu não consigo, sabe? E aí o que eu achei por melhor foi me afastar. Na época, eu vou te fazer uma pergunta. Na época, quando você decidiu isso, essa era a tua verdade? Sim. Era? Era. Uhum. Se arrependeu? Não. Tá respondido. Só que quando vem essa questão de tipo, venho naquela família por motivos de tenho que resgatar algo, tenho que superar alguma coisa, ou penso, tenho essa dificuldade porque eu devo ter feito alguma coisa ruim para ele lá atrás, aí eu fico me questionando, né? Não sei se ficou claro, mas... Ficou. Eu posso dizer para ti assim, ó. O teu afastamento também faz parte desse teu plano divino de reajuste com a sua família. Se você tivesse continuado ali acreditando numa verdade que não era sua, vivendo uma vida que não era sua, apenas para manter os laços, como você estaria hoje? Já analisou dessa forma? Então, a verdade que lhe coube na época com a verdade da família, né? Como se tem problema com o irmão, né? É isso? Vem aí o embate de que tanto você como ele, uma hora, a espiritualidade vai juntar vocês dois para acertar isso aí. Não necessariamente você precisava abrir mão da tua vida, do teu desenvolvimento, da tua evolução moral, espiritual, profissional e tantas outras coisas mais, para ficar lá tentando ter um acerto com ele. Até porque também não depende só de um, né? Exatamente. Não depende só de um. Não depende só de um. Então, às vezes, há necessidade desse afastamento, desse alargamento dos laços, porque depois, quando voltar, vai estar mais próximo. Vai estar mais fácil, porque você evoluiu. Você hoje tem uma mente totalmente diferente do que naquela época, com certeza. Teu irmão da mesma forma. E você, de forma alguma, desrespeitou teu pai, tua mãe, ou seja, quem for. Você tinha uma verdade que você precisava buscar. E você enfrentou os desafios da matéria e foi buscar. E é isso que basta para te preencher, meu irmão. E tenho certeza que hoje você tem dentro de si o pensamento, o sentimento da vitória. Mesmo com todas as dificuldades que você ainda enfrenta, porque todos nós enfrentamos.
Ninguém é exclusivo aqui dos problemas. Então agradeça a Deus pela oportunidade que Ele deu de você ter essa luz de lá atrás. Quanto tempo isso? 1 ano, pouco mais. De você ter essa luz a tempo de, nessa encarnação ainda, você preencher esse espaço que estava vazio. Agradeço. Certo? Obrigada. Nada. Gratidão. Mais alguém? Fique à vontade, viu? Ninguém quer fazer pergunta, ninguém quer falar nada. Lá atrás. Lá. Boa noite. Boa noite, bem? irmão. Tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à Bíblia. Porque a Bíblia é um livro sagrado, né? Sim. Eu gostaria de saber, na visão espírita, como que vocês interpretam, nós, né, me incluo também, como que se interpreta a Bíblia, que é um livro que foi escrito por homens? Sim. Ou realmente o que está ali procede, né? Realmente aconteceu e tal. Porque eu não sei, eu me pego muitas vezes, eu leio a Bíblia, eu tenho a Bíblia na cabeceira da minha cama. E muitas vezes eu leio e eu não consigo compreender. Parece que não é a minha verdade. E quando eu leio o Evangelho do Espiritismo, eu compreendo melhor, sabe? Parece que me abre mais a mente. Você mesma respondeu a tua pergunta. É porque é um livro sagrado, né? A gente tem a Bíblia. Ele é um livro sagrado, sim. Ele é um livro sagrado, sim. Ele foi escrito há muito tempo, sim. Devemos respeito, sim. Mas é um livro que já foi alterado mais de sei lá eu quantas vezes pelo homem, colocando em prática aquilo que o homem gostaria que fosse. Por exemplo, a reencarnação foi tirada da Bíblia. Ela estava lá. Ela foi retirada da Bíblia. Pela princesa, alguma coisa que eu não vou lembrar o nome dela agora, porque eu nunca estudei a Bíblia, eu sempre estudei o Evangelho. Lembra o nome da princesa? Não. Princesa ou rainha? Que por ela não gostar, ela tinha uma assiduidade dentro da igreja, e na época o Frei acatou o que ela determinou, mas eu vou estudar isso aí para trazer ainda. Determinou que a reencarnação fosse tirada da Bíblia. Enquanto que o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que os Espíritos passando para Kardec o que já tinha sido escrito lá atrás. Sem alteração. O que Cristo passou para os discípulos anotarem na época é o que a espiritualidade trouxe. Então, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, pegar o Antigo Testamento, o Novo Testamento e botar aqui e comparar, e se você pegar as edições mais antigas, tanto do Evangelho como da Bíblia, você vai ver que algumas coisas vão bater, outras não. Os Espíritos trouxeram a Bíblia, o Evangelho é a Bíblia, vamos dizer assim, resumida, com os textos originais trazidos pelos Espíritos. E porque, na verdade, assim, cada religião interpreta da forma, da sua forma que eles querem, né? Exatamente, interpreta da sua forma. Então é o que eu falo, não tiro o respeito que a gente tem que ter pela Bíblia, só que é um documento que já foi alterado quantas vezes? Pelo homem, colocando ali a vontade do homem. E a maior prova de tudo isso foi a retirada do texto que falava da reencarnação. E ela, na verdade, ela não fala assim, como não. O Espiritismo fala da pessoa, da evolução da pessoa, do individual. Ela fala num todo. Exatamente. A Bíblia te prepara para morrer. Você vai morrer, acabou, vai para debaixo do barro, tchau, deu, tchau e bênção. Certo? Ela diz que você vai morrer. Mas ela te prepara para a morte? Não, né? Aí quando a gente lê, tu não encontra muita... Ela não te prepara para a morte. Não te prepara. Simplesmente diz que morreu, acabou, tchau. Isso aí. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Lembrando que o céu e o inferno a gente vive todo dia, né? Basta a gente que decidir o que a gente quer. A gente pode viver no céu todo dia, vivendo bem, vivendo em paz, como a gente pode viver no inferno todo dia também, brigando com todo mundo. Você pode transformar a tua vida no que você quiser. Você pode estar lá todo dia. Então, assim, respeito sim a Bíblia, sim. Mas nunca tive interesse de estudar a Bíblia, nem quando eu fiz parte da Igreja Católica.
porque é o que você falou, o que tem ali não me convence. Não me convence, nunca me convenceu. Certo? Algumas vezes, em momentos assim que estava tipo muito nervosa, procurando uma resposta, eu lia e aí tinha lá uma história, mas eu não entendia, não tinha nada a ver com o que eu estava pedindo. Sabe? Quando você estiver nervosa, agitada, você tem duas coisas a fazer. Primeiro, você senta num lugar bem calmo, chama o teu anjo de guarda, o teu mentor espiritual, quando você quiser interpretar, e bate um papo cabeça com ele. Ele vai trazer todas as respostas que você precisa. E se não tiver com cabeça para conversar com ele, leia o Evangelho. E quando eu falo ler o Evangelho, eu não falo apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho de Jesus, independente da religião. A diferença é que, como você disse, cada uma interpreta do seu jeito, fala do seu jeito. O Evangelho segundo o Espiritismo veio do jeito dos Espíritos, nu e cru. Tanto que a doutrina espírita é libertadora de consciências. Né? Obrigada. Nada. Mais alguém? Fique à vontade. Ninguém vai falar? Aqui, a Dona Maria. Coisa boa. Dona Maria. Eu só quero comentar contigo que tu falou dessa princesa, né? Eu não sei se foi na rádio, não sei se foi essa semana, eu acho que não, foi semana passada, que foi colocado essa princesa. Sobre isso, né? Isso, foi comentado. Eu vou pesquisar lá e eu vou trazer. Era só isso mesmo. Eu vou botar no grupo Filhos da Luz lá assim que eu encontrar. Mas foi feita essa alteração por ordem dela, para que a igreja retirasse a reencarnação da Bíblia. Então aí já é a primeira falha, vamos dizer assim, do ser humano, né? Alterar algo que já tinha sido escrito há tanto tempo lá atrás, né? E aí há essa confusão entre reencarnação e ressurreição, né? Mais alguém? Bia? Pode passar para a Bia ali, que agora vou até suar aqui. Bem, primeiro eu tenho aqui a participação da Mônica. Ela diz: Márcio, cresci ouvindo que para ser alguém eu tinha que ter muitos bens. Era a verdade da minha família. Meu pai só trabalhava. Quando desencarnou, a família se acabou, pois os bens materiais não supriram o que realmente nós precisávamos. O único bem que vai suprir algo na sua vida, e esse é um bem que pouca gente enxerga, é Deus. Esse é o maior bem de todos. É único. Os bens materiais, o ladrão carrega, a traça corrói, né? O banco toma com as taxas de juros, o governo dá um jeitinho de sacudir a tua poupança lá e tira tudo. E assim vai, gente. Os bens materiais não fazem sentido perante o que você veio para ser como espírito. É que muitas crenças antigas, para ser alguém na vida tem que trabalhar muito e ter muito dinheiro. Tem que ter posses. Eu conheço uma pessoa que tem vários terrenos, tem várias casas e apartamentos alugados, terrenos que o mato está tomando conta só para dizer que é dele. Não faz nada. Só para dizer que ele é o João das Couves e dono daquilo tudo. Qual é a vantagem? Onde é que está o... Então não adianta você ter tudo e não ser feliz, não estar em paz. Preferível você ter menos e viver em paz, viver quem você realmente é, a sua essência transbordando. Quando você for conversar com alguém, aquela pessoa vê que você está bem, que você está feliz, que você está realizado, não por ter coisas, e sim por estar em paz. É isso. Tenho também a Gláucia, e ela diz: graças à doutrina espírita, hoje entendo que cada um tem a vida que construiu. Tudo é um processo. O problema é que muitos querem estar em posições e locais onde ainda não construíram. Muitas vezes, por essa situação de você acreditar que a verdade do outro é sua também, você quer tomar conta de espaços que não são seus.
Você quer ser diretor de uma escola sem nunca ter feito uma faculdade? Você quer dirigir um caminhão tendo carteira para moto? Você quer ser o presidente do Brasil? Bom, isso não vou nem tão longe porque aconteceu. Você quer ser presidente do Brasil sem estudar? Mas é verdade. Mas é uma posição que não é sua. Então a gente tem que se aperceber daquilo que realmente é nosso, do que eu estou preparado para viver. Onde está a minha preparação? Eu estou pronto para assumir um cargo de confiança na empresa onde eu já trabalho 5, 10, 15 anos? Eu já aprendi o suficiente? Ou será que é o tempo de eu deixar passar e aprender mais um pouquinho? Humildade. Humildade. Você dizer não a algumas tentações da matéria não é feio, gente. Feio é você aceitar e depois não dar conta. Tem que voltar atrás. Tem que correr atrás de prejuízo. E assim nós estamos vivendo muitos casos nos dias de hoje. Pessoas querendo ter lugares, posições, estar com status enaltecido, sem não estar pronto para aquilo, sem estar pronto para aquilo. Quantos cargos de chefia existem nas empresas onde o cidadão não sabe nem o que está fazendo lá? Quantas pessoas trabalham no chão de fábrica, são transferidas para o escritório e depois simplesmente não conhece mais ninguém? A soberba tomou a cabeça, a humildade deixou de existir e não sabe nem o que está fazendo lá. Por algum motivo conquistou, sabe-se lá qual. Quando você mantém a tua humildade dentro da tua sabedoria, dentro da tua posição que você realmente é capaz de realizar, você vai perceber que não há mal ao teu redor que vai te derrubar. Porque você está certo do que você consegue fazer. E isso se fala em todos os campos. Profissional, espiritual, familiar. Não adianta querer ser pai enquanto você não tem cabeça nem para ser irmão. Essa é a grande verdade. Tem a participação da Anari e ela diz: boa noite a todos, gratidão irmão Márcio pela palestra, muito boa. Para mim foi muito bom saber que fiz a escolha certa em seguir minha verdade com relação à família e me afastar. Primeiro preciso fazer por mim para depois lá na frente poder fazer por eles. Gratidão, adorei a palestra. Faz parte da caridade. Como é que você vai praticar a caridade pelo outro se você não está bem? Como é que você vai, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo aqui. Como é que eu vou estar lá na segunda-feira no atendimento fraterno, recebendo as pessoas para conversar, para passar para terapia, se eu não estou bem? Que ajuda eu vou dar? Você pega uma pessoa que já está pensando em suicídio, se você tiver pior do que ela comete. Ao invés de se ajudar, você vai piorar tudo. E infelizmente essa é uma triste realidade, que muitas pessoas não estão prontas para fazer a caridade, não estão prontas para pôr em prática aquilo que já sabem e querem fazer. Isso no âmbito geral. Aí tem a Fran e o Jefferson, estão lá em Navegantes ouvindo, agradecem a você pela palestra. E tem também a participação da Roseli Santana, também agradece, diz que foi maravilhosa a sua palestra para ela no dia de hoje. Então, obrigado, gratidão. Agradeço a todos. Amanhã no programa Amanhecer com Jesus a gente vai dar continuação a esse tema. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no programa amanhã. Quem acorda cedo, 6 horas da manhã, ao vivo na Rádio Filhos da Luz. A maioria aqui acorda cedo, né? O Everton é o primeiro a dar bom dia, 4 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã, para ouvir é super fácil lá no nosso site, casafilhosdaluzguaramirim.com.br. Quero agradecer a atenção de todos e dizer que se eu não explanei mais, é porque o tempo não deixou, porque tinha bastante coisa aqui ainda. Boa noite. Obrigado.
Gratidão ao irmão Márcio, né, pela palestra dessa noite. Gostaria só de falar rapidamente aqui sobre a questão do Setembro Amarelo, né? A gente sempre se sensibiliza também com esse movimento que é feito em prol da vida, né? Então, de que forma, né, que nós podemos ajudar as pessoas que pensam em suicídio, em cometem um crime contra a sua própria vida? Dando atenção, conversando, né, trazendo para a casa espírita, levando a uma terapia, né, que a gente possa fazer o nosso papel também, sem julgamentos, sem achar assim, não, é besteira da cabeça da pessoa. Não, quando a pessoa se afasta, ela não está legal, nós precisamos ouvir, conversar, oferecer uma ajuda, né? Então, que a gente possa sempre estar estendendo a mão também, né? Porque muitas pessoas têm dores internas e elas não conseguem lidar com isso e elas têm vergonha de falar, vergonha de pedir ajuda, porque acha que tem que ser forte sempre. Mas eu não vou mentir para vocês. Às vezes eu digo assim para o Márcio, me ajuda agora. É ou não é verdade? Porque todos nós temos alguns momentos onde a gente tem alguns sentimentos que vêm e a gente precisa sempre um do outro. Então a Casa Filhos da Luz, né, está sempre aqui de portas abertas para todos que vierem, né, buscar essa ajuda. A gente sabe que muita coisa é espiritual, então precisa de tratamento, né? E vamos cada um de nós fazer a nossa parte, né? Falando, divulgando a doutrina espírita. Eu vou chamar a Amanda aqui para ler a mensagem da noite e já vou falar da palestra da semana que vem, onde o irmão Dimas estará aqui falando sobre o sentido espiritual da vida. Então já estão todos convidados. Boa noite a todos. No contexto do Espiritismo, o significado da frase "conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" é de que a verdade é entendida como o conhecimento das leis divinas e a compreensão da reencarnação e evolução espiritual é o meio para a libertação das paixões, do egoísmo e da ignorância que escravizam o ser. Ao conhecer e praticar a verdade, o indivíduo se torna mais livre e evolui moral e espiritualmente, libertando-se das consequências dos erros e garantindo um estado de maior felicidade e paz. A busca pelo conhecimento da verdade, tal como ensinada no Espiritismo, permite ao indivíduo compreender a si mesmo, as leis que regem o universo e o propósito da vida, o que leva à libertação das amarras do passado e a um caminho de evolução espiritual e do bem. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Só complementando ali ainda, né, o Márcio comentou durante a palestra sobre a passagem do Evangelho que diz: fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação. Então, Chico Xavier, ele falou que se o lema do Espiritismo fosse fora do Espiritismo não há salvação, ele não teria seguido essa doutrina. E olha, Chico com toda a sua sabedoria, né? Porque ele sabe que a verdade, cada um de nós tem que ir buscando e conhecendo ela conforme a nossa capacidade. Então, os caminhos estão aí, né, para que cada um busque e construa a sua própria verdade. Agora a gente vai preparar aqui para o nosso passe.